Olá, Perspectiva no Ar. Estamos de volta para tratar de um tema hoje bem legal, muito legal. Como os demais, mas esse é muito particular. Há um tempo atrás eu entrevistei aqui um amigo querido, Valdizar Andrade. Ele é consultor de empresa, escritor. Ele tinha, na época, acabado de fazer o caminho de... Acabado não, tinha feito o caminho de Santiago, que é um caminho de peregrinação que começa na França e termina na Espanha, na Catedral de Santiago de Compostela. É um caminho universal, conhecido pelos peregrinos do mundo inteiro. Este ano passado, ele fez aqui em Mato Grosso, aqui em Goiás, o caminho de Cora Coralina, que são 300 e poucos quilômetros. E este ano agora, ele chegou a semana passada, de novo, aos 62 anos, o caminho de Santiago novamente. E nós vamos conversar com ele hoje sobre esse esforço, esse desafio de si mesmo, o que é que ele viu no primeiro, o que é que ele viu no segundo, e o que é que uma jornada como essa, nessa altura da vida, pode significar para uma pessoa. E o que é que ela pode devolver à sociedade na forma de aprendizado e de percepção. Valdizar, bom ter você aqui de novo. É saudável depois de mais 1.062 quilômetros. 1.062 quilômetros, daqui é Brasília, exatamente. Em quantos dias? Eu fiz em 35 dias. Daqui 35 dias, daqui é Brasília, mas daqui a Brasília é uma reta. Agora, se fosse descer, subir, num clima de extremo calor, como foi a Europa esse ano, aí não é uma caminhada, é uma jornada, né? O que é que te levou a segunda vez a Santiago aos 62 anos? Está brigando com você ou mostrar que, ou recuperar alguma coisa que está dentro que precisava sair? Obrigado, Onof, pela oportunidade. Obrigado aos nossos telespectadores. Eu quero dizer a você que eu não tenho briga interna, eu tenho uma busca interna. E essa busca me fez voltar a Santiago com uma visão estratégica diferente, porque da vez passada, em 2011, eu fiz o caminho de Santiago, mas eu fiz o caminho francês, que é em torno de 8... me permita, da caminhada surgiu esse livro, né? Sim. Caminhos e Escolhas. Tive o privilégio de fazer o prefácio, li o livro todo e a sua descrição da viagem, eu viajei junto lendo o livro, né? Então, você lançou agora recentíssimo, né? Recente, bem recente. Caminhos e Escolhas. Então, continue, você estava falando. Eu voltei agora dentro de uma nova estratégia, porque o ano passado, 2021, era para fazer o caminho, mas aí tivemos problemas com a pandemia, não podia entrar na Espanha, e eu fui fazer o caminho de Cora e agora fui fazer o caminho de Santiago numa nova versão. Eu brinco muito, tenho falado com os amigos que eu fiz uma versão em V de Valdizar. Porque eu fiz o caminho aragonês, foi o primeiro momento, eu saí de São Paulo e cheguei... Você está falando de agora? Agora, o caminho. Fiz a versão de São Paulo até Puente de la Reina. E de Puente de la Reina eu peguei um bus e fui a Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e voltei passando por Puente de la Reina novamente. A minha credencial tem 2 carimbos de Puente de la Reina. O carimbo do caminho aragonês e o carimbo o selo, como eles usam lá na Espanha, do caminho francês. Então, o que me levou foi uma busca que, se você perguntar assim, Valdizar, mas o que você busca? Eu costumo dizer que a vida é uma eterna busca. Sim. E quando nós estamos buscando, significa que nós temos algo a encontrar. E como nós podemos pensar numa sociedade mais justa, uma sociedade mais humanitária, mais fraterna, se você não está buscando uma forma de crescimento. Eu tenho 62 anos e fui indagado por um homem, uma pessoa conhecida aqui, que me perguntou o seguinte: você vai fazer esse caminho com 62 anos?
O que você acha que você vai acrescentar em você? Eu olhei para ele e falei, e você sabe quantos anos eu vou viver? Digamos que eu estou chegando na meia-idade, eu tenho muito a compartilhar. E se por um acaso eu for convocado para um trabalho num plano espiritual mais elevado, eu tenho certeza que eu vou com um espírito enriquecido. Porque essa é a grande sacada do caminho. É você buscar entender melhor o seu funcionamento e o funcionamento de todo esse planeta como a gente vive. Você teve receio de iniciar essa segunda jornada aos 62 anos? Não tive nenhum receio e sempre tive minhas convicções de que eu seria capaz. Eu não contava com um grande adversário do caminho, chamado calor. Esse ano a Europa está assim, né? Sim, e esse adversário, ele é violento. Estava mais quente do que aqui? Muito mais quente. Primeiro porque você caminha quilômetros e quilômetros, isso é uma diferença do caminho de 2011 para o caminho de hoje, que você não encontra uma árvore. Derrubaram tudo? Todas. Não existe árvores à beira do caminho, você chega a caminhar 25, até 30 quilômetros sem encontrar uma árvore. E esse povo da Europa vem aqui encher o saco, né? Exatamente. Eu até gravei um vídeo dizendo assim, antes de querer colocar ordem no terreiro dos outros, cuide do seu terreiro. E eu tenho uma leitura sobre isso, Onofre, conversei com várias pessoas, inclusive alguns historiadores, tive o privilégio de, com mais tempo, fazer uma coisa. Foi ruim o calor, mas eu parei mais cedo e, consequentemente, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que vivem à margem do caminho. Existe uma possibilidade de que, se os governos da Europa, principalmente da Espanha, não tomar uma providência, em 10 anos o caminho vai ser praticamente deserto, o que é um caminho milenar, patrimônio histórico da humanidade e da Europa. Isso é uma preocupação. Eles desmataram para plantar? Desmataram para plantar trigo, digamos assim, Onofre. Aproveitar o último milímetro de chão. Tu pisa 10 centímetros de uma carreira de trigo plantada. Tu não tem espaço, não existe. Digamos assim, se vem um carro, não tem acostamento. É aquilo ali, eles plantaram isso. E outra coisa, eles mudaram muito a rota do caminho. Por exemplo, como eu caminhei muito na madrugada para aproveitar o horário com temperatura mais amena, você se conecta com o GPS. Só que em muitos lugares o GPS está mandando você para o lugar onde era o caminho. Sim. E a flecha está mandando você para outro lugar, onde é o caminho atualmente. Quer dizer, isso deu uma quilometragem bem mais do que o previsto. E essas mudanças por conta do plantio, dos fazendeiros. E aí eu quero fazer uma ressalva. Por exemplo, Navarro, La Rioja, Palência, León, Burgos... É tudo do mesmo jeito. Quando você entra na Galícia, parece que você entra num outro planeta. Tem árvore. Porque na Galícia tem árvore, na Galícia tem pouquíssima cultura do trigo, é mais a pecuária. Na Galícia, que é uma região chamada de independente, né? Ele tem uma certa independência. É uma província. É uma província... composta por 4 outras províncias, né? Então o galego é diferente, inclusive a gastronomia do galego. Inclusive a língua, né? A língua também, muito próxima do português. Nós conversávamos antes, e foi o motivo de convidar você, primeiro pelo ineditismo de uma pessoa fazer por uma opção 2 vezes e a essa idade de 32 anos, teoricamente não seria conveniente e tal. Você foi lá e fez. Mas nós conversávamos sobre o perfil do peregrino da primeira e do peregrino da segunda vez. Eu queria que você falasse sobre isso. O perfil do peregrino mudou muito.
Muito, muito, muito. Como é que era na primeira vez? Na primeira vez era um peregrino com mais idade, era um peregrino mais centrado, era um peregrino que pouco esboçava a questão religiosa, mas esboçava muito a questão espiritualidade, que esboçava muito a questão da cultura, o valor da cultura. Hoje, o peregrino é totalmente diferente. Primeiro, é muito peregrino jovem no caminho, é uma nova realidade e, conversando com historiadores, tudo, é um novo perfil do peregrino. A Europa está mandando muitos jovens para o processo do caminho por vários fatores. Um dos fatores é que eles acabam fazendo um turismo mais barato e tendo um contato cultural, arquitetônico com as estruturas medievais que estão à margem do caminho. Segundo lado importante é que o jovem que se predispõe a fazer o caminho, ainda que ele vá totalmente sem uma intenção de buscar um aprendizado, ele não tem como sair de lá do jeito que entrou. Terceiro ponto muito importante é que as famílias, e isso é uma preocupação que a gente precisa ter. Eu, inclusive, fiz algumas anotações, principalmente em Santo Domingo de las Calçadas, onde eu fiz um relato para a oficina dos peregrinos, dizendo de como eu enxergava isso. É uma visão de um brasileiro que estava fazendo o caminho pela segunda vez, que é a questão das famílias estarem se voltando para o caminho. Eu encontrei, até postei essa semana, Laura, carregando, com uma filha de 10 anos, carregando a sua própria mochila, porque, Onofre, o maior de todos os aprendizados. Sim. A mochila. A mochila. A mochila, depois da mochila... Vamos deixar a mochila para daqui a pouco. Tá. Vamos continuar com o perfil do peregrino. Tá. Então, a família está se voltando para trazer as crianças, os adolescentes. Por exemplo, eu caminhei com um rapaz, um senhor de Bilbao, ele tem um filho de 14 anos. Bilbao é Espanha. Espanha. Ele tem um filho de 14 anos, ele estava trazendo o filho de 14 anos para fazer parte do caminho e explicando a ele o significado, inclusive a própria história do caminho. Isso é uma nova forma de educar. É uma nova forma de educar, então, uma nova forma de construir um cidadão. Quando você fala de jovem, é esse talvez o componente ou eles estão apenas curtindo? Não, tem alguns que sim, isso é inegável. Que você... Mas, por exemplo, o jovem que vem acompanhado do pai, acompanhado da família... Ele por exemplo, está aprendendo. Está aprendendo. Por exemplo, existe 2 vídeos que revolucionaram o caminho. Dois filmes. Um está sendo exibido nos Estados Unidos, que no governo, em 2011, eu fiz o caminho e encontrei 2 americanos, agora eu encontrei mais de 150 americanos. E na Coreia, que em 2011 eu já encontrei mais coreanos, só que agora o que existe de coreano no caminho é um negócio fora de série. Aumentou o número ou só mudou o perfil agora? Não, mudou o perfil e reduziu o número. Tem as regiões mais próximas, por exemplo, quando você passa de León, aumenta o fluxo de pessoas. León é Espanha. Espanha, é. É na entrada? Não, León já é próximo da Galícia. Tá? Quando você chega em León, você começa a perceber o fluxo maior de pessoas. Por exemplo, eu entrei em Porto Marins de manhã cedo. É uma cidade bonita que está à beira do caminho. E aquele dia parecia assim uma grande procissão de tanta gente e tantos jovens. E as escolas estão levando os jovens para o caminho. Pois aí eu fico aqui pensando, tem um pouco de turismo, um pouco de aprendizado, um pouco de curtição,
Como é que a gente resume isso de ter jovens num caminho de peregrinação se os jovens europeus não têm fé em nada, não têm fé em Deus, não têm fé em nada, eles vivem numa bolha de eu comigo sozinho, não tem muita conexão com família? Eu posso falar assim com a experiência que eu tive, que o conceito inclusive de Deus no europeu, no pós-pandemia, está mudando muito. Está mudando? Tá. Porque eles tinham perdido completamente. Sim. Ao ponto de, na Espanha, ter antigas catedrais que viraram restaurantes. Sim, mas hoje o perfil do jovem no pós-pandemia, do jovem europeu, é diferente. Ele não tem aquela questão da religiosidade, mas ele tem uma conectividade com o ser superior. Espiritualidade. Espiritualidade. Por exemplo, desde o primeiro momento, até teve uma cena meio pitoresca, que eu cheguei em São Paulo, que é o caminho aragonês, o primeiro que eu fiz, e só tinha beliche, eu só tinha cama em cima. E eu fui dormir numa cama em cima e acabei caindo do beliche na madrugada. Mas quando você... Eu não deitaria, porque pelo medo de cair. Cair, quebra uma perna, acabou tudo. Pois é, mas eu deitei, dormi um pouco e caí. Mas caí parcial, consegui me equilibrar. Quando você vê esse conceito sendo exposto e as pessoas trazendo um pouco dessa questão da espiritualidade, você vê que há uma mudança e que essa mudança é para melhor em termos de gerações futuras. Gerações futuras, entendeu? Essa geração agora, esse jovem de 14, de 15, de 16 anos, ele está tendo um aprendizado também da escola, que está trazendo um pouco dessa figura da espiritualidade. A conectividade, há duas palavras que desde o primeiro momento que eu cheguei no caminho, martelaram minha cabeça e continua martelando até agora. Chama-se propósito e conectividade. Opa, vamos traduzir isso? Vamos. Propósito. Propósito é quando você sabe verdadeiramente o que você quer. Aí você está falando de você ou de todo, modo geral, o peregrino incluindo o jovem? O propósito de um modo geral. Mas quando você inclui o jovem, ele tem um pouco de dúvida ainda sobre esse propósito. Depende muito da estrutura familiar para que ele defina. Porque hoje, muitos pais da Europa já fizeram o caminho uma, duas, três vezes. E muitos deles estão fazendo de forma parcial. Esse amigo Álvaro, que é de Bilbao, ele caminhou até Logrânia, que é a capital de La Rioja. E agora ele já parou ali para não forçar muito o filho, porque ele deu várias explicações, vários conteúdos, várias informações. E aí agora no próximo ano ele pega de Logrânia, faz até Burgos, até León. Aí no ano seguinte ele faz de León até Santiago. Então vamos sintetizar o propósito. Como é que você define o propósito? Eu defino o propósito assim. Eu tenho um propósito. O que é o meu propósito? Meu propósito, por exemplo, era fazer o caminho dentro daquilo que eu pudesse aprender o máximo. Se você não tiver propósito, tudo que você fizer... não faz sentido. Não faz sentido. Morre em si mesmo. Morre em si mesmo. Quando você tem um propósito, você traz para si a responsabilidade de trazer um aprendizado. Eu fui para o caminho desta vez com um propósito bem definido, o que não aconteceu da primeira vez. Eu fui com um propósito, mas eu tinha um monte de medos. Primeiro, a primeira grande caminhada. Segundo, país estranho. Terceiro, quem eu encontraria no caminho? Desta vez, eu fui desnudado de tudo isso. Você já sabia tudo isso, né? Eu já sabia um pouco e sabia que eu ia enfrentar algo novo, que era o caminho aragonês. Vamos voltar lá na segunda palavra. Depois nós voltamos. Conectividade. A conectividade... Então, propósito, conectividade. Conectividade. Conectividade, no meu entendimento, não é a conectividade da internet. É a conectividade com o ser superior que, para nós, para mim, especialmente, se chama Deus. Essa conectividade é a conectividade com a espiritualidade.
É essa conectividade que vai te nutrir, que vai alimentar o teu propósito, para que você possa continuar. E o propósito não termina, porque, por exemplo, eu fiz o caminho 1.062 quilômetros e mais 580 metros no GPS. O que acontece? Acabou o seu propósito? Não, o meu propósito começa quando acaba o caminho. O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu posso contribuir com as gerações futuras? O que eu posso contribuir com o processo educacional do jovem que está aí dentro da sala de aula recebendo um conteúdo, que muitos deles recebem um conteúdo engessado e que eles simplesmente têm uma visão teórica da vida, eles precisam ter uma visão prática. É o que eu vou fazer, esse é o meu grande propósito, é buscar e compartilhar. Você estava falando agora mesmo de como você foi dessa vez. Sim. Da outra vez, você conhecer, estava inseguro, agora você já conhece tudo, mudou o seu propósito. Mudou o meu propósito, mudou o meu modo de enxergar as pessoas, mudou o meu modo de observar comportamentos e não criticar. Mudei o meu modo de ser. Por que mudou o meu modo de ser? Porque o meu propósito, eu tenho que descobrir o lado positivo do meu propósito. Eu não posso ficar olhando as pessoas e criticar, porque aí eu saio do meu propósito. Por exemplo, eles fumam muito no caminho. E tem lugar que você para num restaurante para se alimentar e eles estão fumando do teu lado. E queira ou não, para quem já foi tabagista ou quem não foi mesmo, a fumaça é desconfortável. Mas eu tirei tudo aquilo ali, Onofre, como um aprendizado. Que é a questão dentro do jogo, né? Sim, é a questão de você ser tolerante, é a questão de você ser resiliente, é a questão de você entender que cada um tem o seu próprio perfil e que você precisa contribuir com o universo. Às vezes não é dando uma dedada na costela, mas é mostrando um comportamento diferente dentro do caminho. Estou falando isso dentro da estrutura do caminho, que eu preciso trazer isso para a vida, e é isso que eu estou buscando desde que cheguei na quinta-feira. E na época que você foi a primeira vez, você talvez não tivesse essa noção de que você chama de conectividade espiritual. Tinha um propósito, mas ele talvez fosse muito mais uma vontade, porque não tinha tido a experiência. E agora, a sua conectividade o propósito já teve, e o segundo, e a conectividade sua nesta vez? A minha conectividade, eu diria assim, que ela teve um poder 2000% superior à conectividade da vez passada. Por quê? Porque eu me abri para o caminho. Eu saí do Brasil certo e ciente de que eu estaria aberto a receber tudo que o caminho tinha a me oferecer. As bolhas nos pés, eu sabia. As dores, eu sabia, entendeu? Que eu ia ter que caminhar na madrugada, eu sabia, porque na vez passada também isso já aconteceu. Eu conhecia a maior parte dos montes e dos vales. Então, eu não me prendi ao que eu vou encontrar daqui a 10 quilômetros ou daqui a 5 quilômetros. Eu me prendi a dizer que eu vou aprender daqui a 10 quilômetros, E essa conectividade, ela foi muito forte. E está muito forte, ela está muito latente em mim, pelo fato de que tudo que você pode fazer por si e pela a geração atual é se conectar com a espiritualidade e encontrar o seu verdadeiro caminho. Nesse aspecto da espiritualidade, que é muito subjetivo, é muito pessoal, o que você conectou? Primeira coisa que eu conectei é que eu não preciso de tudo que eu tenho para viver.
Daqui a pouco nós vamos chegar na mochila, que eu sei que a mochila tem a ver com isso. Tem, mas essa é uma conectividade, a conectividade com o desapego. Isso é muito forte no caminho. A conectividade com o ser útil com quem você convive, com sua família, por exemplo, você se conecta com... E aí? Eu tenho que lavar minha roupa. Essa conectividade, ela te leva a uma dimensão superior do ponto de vista de crescer, de evolução como ser humano. Eu tive o privilégio de visitar o museu da História da Evolução Humana em Burgos. E aí, depois que você faz uma visita ao museu daquele, você começa a entender o quanto nós já evoluímos, o quanto nós melhoramos em alguns aspectos, mas de repente pioramos em outros. Mas a verdade é uma só. Essa conectividade, ela faz você refletir, respeitar o seu próximo, respeitar o caminho de cada um. Você não foi muito para a espiritualidade no sentido espiritual, foi no sentido de vivência e de uma autotransformação para enxergar a vida com mais tolerância, tal. Mais ou menos isso. Eu não saí daqui com isso definido, bem claro. Eu saí aberto, mas as coisas acontecem no caminho. E tem coisas que o caminho te ensina, por exemplo, eu tive uma experiência no segundo dia do caminho francês, que já era o meu 8º dia do caminho. Eu sofri assim um calor de 43 graus e eu me senti muito mal na beira do caminho. E aí surgiu uma pedra. E eu sentei naquela pedra na beira do caminho. E de repente, do nada, me surge um homem com uma maçã. E me oferece. E como um bom peregrino, eu aceitei a maçã. E comi. E o homem não falava espanhol, não falava português, só falava inglês. A única coisa que ele sabia dizer em espanhol era bom caminho. E eu comi aquela maçã, sem perguntar se estava limpa, se estava suja, se estava nada. Eu comia a maçã. E de repente eu senti um cheiro que eu não sei de onde veio. E esse cheiro era uma fragrância muito, muito gostosa. E o homem foi embora. E de repente aquela falta de energia parece que começou a brotar uma energia nova dentro de mim, que eu não sei, não tem explicação, não tem como você explicar isso humanamente falando. E de repente eu me senti revitalizado. Levantei, peguei minha mochila, olhei para a pedra e fiz um poema chamado Sentado numa Pedra na Beira do Caminho. Alguma coisa a ver com Carlos Drummond de Andrade, mas sim, tinha uma pedra no tinha caminho. Uma pedra no caminho. Isso são coisas que acontecem no caminho e aí faz com que, eu digo isso, Onofre, que o ateu que for para o caminho, ele volta de lá acreditando na existência de Deus. Porque o caminho te gera conectividade, o caminho te gera sentimento, o caminho te gera emoções. Eu disse isso da primeira vez. Eu me peguei 2, 3 vezes chorando quando eu não sentia dores. Porque há uma energia... Você está falando dessa vez? Dessa vez também, da vez passada e dessa vez também. Eu consegui me emocionar várias vezes no caminho, no meio do nada. Isso pode parecer loucura, pode parecer alguma coisa, mas não é. Eu estou plenamente lúcido. Mas isso, me permita acrescentar, eu gosto desses assuntos, isso é conexão. Conectividade. Sua com o mundo cósmico, com o universo. E cada um tem o seu universo e conecta numa proporção, numa dimensão, noutra dimensão. Exatamente. Né? Então, eu posso testemunhar, não é loucura. Não é loucura, eu sei que não é. Estado de espírito. É estado de espírito, é conectividade com o plano superior.
Porque não adianta a gente querer pensar que só existe isso aqui. Acima disso aqui, ou abaixo, paralelamente, existem outros universos. E esses universos produzem energias. E, por exemplo, uma das coisas que eu falo do caminho, e aí alguns amigos brincam, mas você vai caminhar lá, pô, caminha aqui, vai caminhar aqui para Sorriso, você gosta de ir para essa região aí e tal. Mas não é. É muito interessante, Onofre, observar que, por exemplo, por onde a gente passa no caminho, ainda que tenha alguns desvios, mas por ali já passaram uma infinidade. Então você acha que o caminho tem uma egrégora, que é um campo de energia? Lógico que tem. Como se fosse um grande túnel de energia que se conecta com o universo. Lógico, e aí você acaba, quando está naquele caminho, naquele túnel, você deixa de ser apenas você para ser um ser do universo. A gente poderia dizer isso? Pode, porque eu vou te colocar isso com muita clareza. Quando você entra no caminho, você tem muitas coisas que você não brotam mais na tua mente, preocupações, problemas, é um campo energético. Por que é um campo energético? Por ali já passaram milhões e milhões de pessoas e cada uma delas deixou um pouco da sua energia vital. Só para lembrar, você sabe há quantos anos existe o caminho? Desde o ano de 832. 1.200 anos. Então tem mesmo energia. Tem uma energia. Tem cidades, Onofre. Por exemplo, falei isso para um amigo que caminhou comigo. Eu quero voltar em Santo Domingo de las Calçadas. A cidade tem 1.003 anos de emancipação política. As calçadas, aquelas pedras que foram colocadas ali quando a cidade foi construída, naquela cidade tem uma confraria que começou a receber o peregrino em 1106. E está lá até hoje o prédio, a estrutura recebendo o peregrino, é um albergue. E aí eu pergunto, quantos reis, quantas rainhas, quantos plebeus, quantos seres humanos, iluminados ou não, quantos freis, quantos frades, quantos bispos, quantos passaram pelas ruas de Santo Domingo de las Calçadas? E não tem como você passar por um lugar desse, Onofre, e não deixar um pouco da energia que você tem. E as pessoas, principalmente pela história que a gente estuda um pouco, as pessoas elas iam imbuídas não só do conceito religioso, mas elas sempre foram imbuídas do conceito de espiritualidade. E a espiritualidade é uma energia. Vamos continuar a conversa no próximo bloco. Eu estou conversando com o Valdizar Andrade, que fez pela segunda vez o Caminho de Santiago, que é um caminho de peregrinação histórico, tem mais de 1000 anos, começa na França e termina na Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Voltamos em seguida. De volta no segundo bloco, conversando com o Valdizar Andrade, que acabou de fazer o Caminho de Santiago, que é um caminho de 1.060 quilômetros na Espanha, França e Espanha, é um caminho de peregrinos histórico. Você falava da energia na cidade, o que fica, e o caminho todo há energias, e quando alguém passa no caminho, quando ele chega lá na frente carregado dessas energias, como é que você sentiu quando você chegou na porta você chega na porta da catedral, né? Sim. Chegou na porta da catedral, teoricamente olhou para trás, 1.060 quilômetros a pé, nesse ambiente de energia quase que ancestral. Como é que está a sua energia pessoal? A minha energia pessoal, a minha energia de vida, ela está... eu diria até que eu ainda estou colocando algumas pedras no tabuleiro, porque quando você faz o caminho e quando você não está conectado com o dia a dia, fora do caminho,
Então, quando você chega ao término do caminho, igual eu cheguei dia 5, por volta de 10 horas da manhã. Dia 5 de... Dia 5 de agosto agora. Agosto? Está fazendo um pouco mais de uma semana. Sim, pouco mais de uma semana. Então, quando você chega na catedral, quando você chega naquele ambiente, e aí você olha e vê aquela multidão de pessoas que chegaram junto com você, e nós chegamos na sexta-feira, que é um dia que tem a missa do peregrino meio-dia, e depois tem uma outra missa à noite, que é a missa do fumacê, que eles... então, enfim, quando você chega ali, você sofre uma... Não é uma descarga, mas você sofre você passa a ser acometido de uma emoção tão forte que aí você não sabe se ri, não sabe se chora. Tem pessoas que choram, tem outras que sorriem, tem outras que se jogam no chão, porque é uma emoção forte, principalmente quando você percorre todo o percurso do caminho. Essa energia a qual eu me refiro, ela transcende todas essas emoções. E aí depois que você fica, eu fiquei 2 dias em Santiago, aí depois fui para Madrid, e de Madrid eu fui para a casa de um amigo que eu recebi aqui no Brasil e acabou me recebendo lá, me levando para a casa de um outro amigo, e enfim. O que acontece? Quando você recebe toda essa somatização das energias, você fala, e agora? Recebi tudo isso. Tudo isso é um presente do universo. E como eu vou trabalhar com toda essa energia? Então hoje eu tenho muitas coisas que eu estou formatando dentro da minha própria vida para fazer o melhor uso possível de toda essa capilaridade energética que eu fiz durante os 1062 Te perguntar uma coisa. Eu estudei sobre meditação, já pratiquei meditação. Hoje eu pratico meditação de uma forma diferente. Mas o que eu aprendi é que quando você se abstrai do que está ao seu redor, você não precisa ficar lá rezando, não. Você basta conseguir um estado de espírito que você se abstrai do som, do barulho, de pensar nos problemas, de pensar racionalmente. Isso é a meditação. É você sair da racionalidade do problema. A meu pé está doendo, tem que pagar o carnê, tem que pagar o boleto, tem que ir tal coisa, tem que ir tal coisa. Na hora que você se abstrai disso, você entra como se fosse um vácuo de si mesmo. Então, meditação seria isso. Eu estaria muito longe se eu dissesse que o caminho é por si só uma meditação? Não. Você está muito, muito próximo da realidade. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo português e falo um pouco do espanhol. Eu não falo inglês. E a língua do caminho, o idioma do caminho é muito mais inglês. Porque o idioma espanhol, ele se tornou... E a Espanha é muito fragmentada, as várias línguas, exatamente, né? Várias línguas. O inglês é uma língua quase que universal. 4 línguas dentro de um país que é do tamanho do estado de São Paulo. Então, o que acontece? Só que a Espanha ficou muito solitária nesse universo linguístico dentro da Europa. Ela tem uma expansão maior aqui na América Latina, mas quando você vai para a Europa, poucas pessoas, por exemplo, o francês, que é parede e meia ali, não fala espanhol. Eles têm seus preconceitos regionais. Sim, regionais. E enfim, e como eu não falo o inglês, e nunca tive vontade de estudar inglês, alguém fala assim, por que você não fala inglês? Porque eu nunca estudei inglês, eu nunca quis estudar inglês, quis aprender a falar inglês. De repente, uma hora eu vou sentir vontade. Como ainda estou muito jovem. Então, o que acontece? Eu acabo entrando num processo meditativo e eu evito, às vezes, se não for um brasileiro
que tenha uma conexão com aquilo que eu estou buscando, com a minha busca, eu prefiro ficar longe dele. Por quê? Porque aí eu fico pouco, né? Comigo. Se fala pouco na viagem. Exatamente. Mas se fala para dentro. Essa é a história. Eu até fiz uma postagem, escrevi alguma coisa, o grito do silêncio. Se eu concordo com o grito do silêncio. É o grito do silêncio, Onofre, é uma coisa muito rica, porque quando você não está verbalizando nada, esse silêncio, vamos dizer assim, na parte externa, esse silêncio gera muitas comunicações internas, gera muitos gritos, muitas buscas e gera muito sentimento. E conexões, né? Conexão. Por isso que eu falo da conectividade. E conexões, porque internamente é onde está o grande centro energético das suas conexões. É dentro. É nesse momento que você mergulha dentro do seu eu. E é nesse momento, Onofre, que eu falo com muita segurança que você começa a se autoconhecer. Autoconhecer. O autoconhecimento. Não adianta você falar de pessoas, eu vejo muitas pessoas falando de autoconhecimento. Ok, quantas horas de imersão você já teve? Eu disse isso em uma das minhas publicações em redes sociais, a maior imersão da minha história, 35 dias comigo mesmo. Porque existem pessoas que não se toleram. E aí eles ficam tentando se comunicar de qualquer jeito, de qualquer forma. Por exemplo, a bebida. Eu caminhei, fiz os 1.062 quilômetros, deixando bem claro que o caminho francês é 860, mais 200 e pouco do caminho aragonês. E teve alguns lugares no caminho aragonês que eu me perdi, porque era um caminho muito difícil, que não tem muita sinalização. Mas eu me privei de bebida alcoólica para conseguir uma conectividade mais limpa possível em termos de ruídos, de uma série de coisas. Você com você mesmo, tal e qual. Tal e qual, exatamente. Mas lembrando que eu estava com a minha melhor companhia. Porque se você não tem consciência de que você é a sua melhor companhia, tem algo de errado. Você falou no começo do programa, e nós deixamos pendente o assunto da mochila, né? Vamos falar da mochila. Vamos. Porque eu acho que essa história da mochila... Eu tive um amigo, o Hélio Tito Simões Arruda, sim, que fez... A mochila foi o drama dele. Ele entrou com a mochila assim e chegou lá na frente sem mochila e sem sentir falta dela. Como é que foi? O que você queria me contar sobre a mochila? A mochila, ela é a grande metáfora. Primeiro, quando você coloca a mochila no primeiro dia do caminho... Aquela mochila que vai aqui? Sim. Você sente que aquela mochila tem um peso. No decorrer do caminho, você descobre que tem muitas coisas naquela mochila que você não precisa. No primeiro momento, você achou que era o essencial. É o essencial. É o essencial. Aí você... No começo, a hora que você arrumou a mochila, isso é o essencial. Não, você chegou... Aí pesou quantos quilos? 5 quilos, 8 quilos? Não, pesou 8,3 kg. 8 quilos, tá. Entendeu? 8,3 kg. Ocorre que no decorrer do caminho, às vezes você vai substituindo alguma coisa que você não precisava por aquilo que você vai precisar no caminho. Por exemplo, vamos pensar, uma pomada de Voltaren, 100 gramas, 50 gramas, não lembro exatamente quantos. Então eu tive que colocar isso na minha mochila. Sim. Porque eu precisei. Sim. Mas em contrapartida, eu levei 4 shorts.
e cheguei ao término do caminho com 2. Eu levei 4... Se fosse mais 100 quilômetros, chegava com um só. Com um só. Eu levei 4 camisetas, cheguei no fim do caminho com 2 camisetas. E aí você tem aquelas coisas que são os primeiros socorros que você não pode... usou. Não usou, mas você tem que manter ali, porque você não sabe se vai precisar ou não vai precisar. A grande sacada da mochila é o seguinte: o que eu estou carregando na minha mochila física e o que eu carrego na minha mochila mental. O que eu preciso que está na minha mochila? O que é excesso na minha mochila física? E o que é excesso na minha mochila mental? O que eu estou levando? Preocupações, medos, inseguranças. Eu estou preocupado quem vai ganhar a eleição daqui a 2 meses. Mas o que eu posso fazer por um processo desse é fazer o meu voto em quem eu acredito. Você chegou no final com a mochila de 8 quilos, pesando quanto? Eu cheguei no final da mochila pesando uns 5 quilos. 5 quilos. E a mochila mental? A mochila mental chegou quase que vazia, porque eu preferi me desvencilhar de tudo isso. O que você jogou fora da mochila mental que você tem consciência? Eu tenho consciência que joguei fora algumas crenças limitantes que eu tinha, entendeu? Eu tenho consciência de que eu joguei fora alguns medos que não faz sentido. Eu tenho consciência de que eu joguei fora alguns valores ultrapassados que na realidade não são nem valores mais. E eu joguei fora o poder de julgar. Esse é uma vitória, hein? Isso é uma vitória. Não julgo, estou olhando, estou vendo as pessoas fazerem as coisas. Aí alguém diz assim, mas, cara, isso está errado, meu irmão. Está errado para mim, para você. O cara está fumando no restaurante. Exatamente, esse aí. Isso é um problema dele que não tem nada a ver com você. Uma outra coisa, Onofre, que é bem interessante, até estava conversando com a minha esposa agora há pouco, ela veio comigo, ficou ali no Atacadão. No meu guarda-roupa, e aí vem a questão da mochila mental, eu tenho muitas camisas que eu não uso há 1 ano e meio, 2 anos. Aí vem o desapego. Quantas coisas a gente está guardando no guarda-roupa e, consequentemente, a gente guarda na mochila mental? A gente tem que desapegar de muita coisa, não tem? Muita coisa. Eu sou mais velho do que você e entrei numa fase do desapego mental. Do desapego material e desapego mental. Porque eu não vou deixar... Eu ganhei muitos prêmios ao longo da vida, medalhas e quadros, estatuetas e tal. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Porque os meus filhos não vão se interessar por isso. Não. Mas diploma, ganhei muitos diplomas. Eu não pus nenhum no quadro, porque no quadro é difícil de jogar fora depois ou de dar um sumiço. Porque meu pai botou no quadro porque ele gostava. Ou meu pai, ou um filho, ou a mulher. Então, guardo numa pasta direitinho, ali dá para escanear e joga fora o físico, e, se quiserem fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho hoje um monte de coisa que eu estou brigando comigo mesmo para me libertar. O que você chamou de crenças, de valores antigos, de necessidades antigas. A gente vai fechando um corredor, né, que era dessa largura, vai ficando assim, daqui a pouco só passa a gente sem nada de limitação, né? Exatamente. Eu quero te falar uma coisa que eu acho que isso para a gente tem que ser muito forte. Caridade e fraternidade. Isso tem que ser muito forte. Porque quando você tem uma camisa no guarda-roupa que tem 2 anos que você não usa, quantas pessoas às vezes já passaram frio por falta de uma camisa? Quando você tem um determinado objeto que você não tem necessidade, quantas pessoas... Eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma pousada e a minha pousada é uma pousada rural, uma chácara. Então, por exemplo...
às vezes tem alguma verdura que não Lá em Jangada, né? Lá em Jangada, Na realidade é a Corizal, né? Lá é a Corizal. Entre Jangada e a Corizal. E ali você vê que ali você produz muitas coisas, verduras, coisas desse tipo, que poderia ser usado para alimentar alguém. Digamos assim, pegar uma casa aí, um Benedito da Cura que distribui sopão, trazer essas coisas. Até então não tinha essa ideia, essa conexão. Depois que eu voltei, já estamos estabelecendo o que é de verdura. Você está enxergando o humano, né? Estou enxergando o humano. E outra coisa, é muito fácil criticar o humano. Difícil é ajudar o humano a melhorar. Por dois fatores. Primeiro, você querer fazer a sua parte. E segundo, o outro querer aceitar. Então são coisas que a gente observa tudo isso no caminho, Onofre. Eu estou falando um pouco disso aqui, mas isso já são reflexo que eu cheguei há uma semana, ainda estou andando meio travado dentro da propriedade. Sim, ainda, porque foram 1.062 quilômetros, não é 1.062 metros, mas... As pernas estão firmes? Não, estão firmes, entendeu? A única coisa que eu ainda sinto é um pouco de dor no pé. Mas os joelhos estão bem? Não, o joelho tá zero bala, já está pronto para fazer outro caminho. Inclusive, o próximo ano, eu já quero avisar que eu já estou preparando o próximo caminho. Tá? Já estou preparando o caminho da fé. Odizar, o nosso tempo terminou, mas eu não posso terminar um programa desse com essas duas experiências do caminho de Santiago, o caminho de Cora Coralina e o caminho dos Andes que você fez. E nós falamos sobre eles aqui. Eu queria que você dissesse às pessoas alguma coisa que elas possam ver utilidade para elas dessa sua experiência de se desafiar a esse limite. Primeira coisa que eu quero que o telespectador entenda é que ele é capaz. Não existe idade se você tem saúde e sanidade. Isso é o básico, é o elementar. Segundo ponto que eu quero deixar bem claro para a sociedade, para todos os nossos telespectadores, é que você pode aprender sem precisar de ir a Santiago de Compostela, a partir do momento em que você se conecte com alguém que te traz essas experiências e que pode contribuir com o seu processo de crescimento. Porque caminhada, seja nos Andes, seja em Cora Coralina, seja em Santiago de Compostela, depende muito da conectividade do propósito. E a conectividade e o propósito é o que vai realmente nortear as suas ações. Se você não tem propósito, identifique qual é o seu propósito. Se você tem um propósito, se conecte com a espiritualidade, e eu não estou falando de religiosidade, pelo amor de Deus, esquece isso. Eu estou falando de uma conectividade com um plano espiritual que não tem bandeira, que não tem placa, mas tem essência. Então, busque isso e o mundo vai ser muito melhor para todos nós. Não vou dizer mais nada, exceto obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo domingo.